Glória a Deus, eu estou muito empolgado para hoje, eu estou muito feliz, porque eu procuro, sempre perceber de Deus, aquilo que nós vamos compartilhar sempre, domingo ou quinta-feira, e tem vezes que eu já estou com a palavra, ela preparada, pronta, mas o Senhor inclina a outra coisa, não é sempre que acontece isso, eu procuro sempre manter uma espécie de linha, o Espírito ser guiado, percebendo. E hoje de manhã eu preparei, quando a gente está no encontro, eu vou preparando a palavra do domingo no próprio encontro. Eu não procuro não preparar muitos dias antes, porque eu sei que eu vou ter que alterar. Mas aí eu estou lá no encontro, entre intervalos de uma ministração, de oração, de quando eu estou lá preparando a ministração, e hoje de manhã terminei, ok. Só que quando eu estou voltando, quando eu chego em casa, eu sentei aqui para dar aquela última organizada, o Espírito Santo mudou tudo. Eu disse, tá bom, então eu vou obedecer ao Espírito, Então por isso que eu estou empolgado, porque eu creio que algo vai acontecer em você hoje. Deus vai falar ao seu coração, você sairá daqui inspirado, ativado em fé, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida, através da nossa vida, e o céu irá manifestar na terra através de nós, amém, irmãos? Nesse encontro também, sempre pessoas, eles vão servir, nós que servimos, nós tínhamos, como Elcio falou, quase 80 participantes, e nós tínhamos mais de 80 voluntários, e sempre os irmãos que estão servindo, eles sempre com o coração alegre, irmãos, isso é maravilhoso. E aí vem um irmão, constantemente um irmão encontra, pastor, que alegria, alguns irmãos que foram servir a primeira vez, pastor, nossa, que alegria servir, olha só que maravilhoso. E a gente começa a conversar, então é aquele compartilhamento dos corredores que acontece, a gente conversa com um, conversa com o outro, mas a alegria de servir, eu sempre digo, é uma alegria, eu me sinto muito alegre em poder participar daquilo que Deus está fazendo. Por que eu me sinto muito alegre? Porque a maioria das pessoas estão procurando alguma coisa para que ela possa entregar a sua vida, elas estão procurando algum significado no sentido de fazer algo. Então elas acreditam que está ligado com uma profissão específica, outros acreditam que está ligado com uma questão financeira. Só que quando nós temos a revelação que o propósito de Deus na nossa vida está ligado com o reino de Deus, independente da profissão, independente da condição financeira, independente daquilo que eu vou servir, irmãos, é impossível não se alegrar, porque você encontra o lugar, como alguém falou aqui, eu encontrei aquilo que eu buscava, ou seja, eu fui preenchida. Em relação ao propósito de Deus, você encontra, como se fosse aquele quebra-cabeça, entende? Aquele quebra-cabeça que falta uma peça, só que essa peça está ligada com o reino. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas todas serão acrescentadas. Mas enquanto eu não tenho a revelação, eu busco todas as outras coisas e acabo não buscando o reino. Só que o reino é essa peça, ok? Desse quebra-cabeça que determina todo o restante. Então quando eu consigo, por conta da revelação do Espírito de Deus, que a minha vida é para servir a Deus, a minha vida é para cumprimento de um propósito, esse quebra-cabeça é completo. E aí existe agora uma vida de significado. E aí eu consigo compreender que de fato Deus tem algo para fazer na minha vida, mas isso não está ligado ao indivíduo, está ligado ao corporativo. Eu entendi que Deus nos chamou como igreja, como filhos, para sermos família, ser igreja e cumprir com o propósito. E aí a gente vai abrindo mão agora do estilo de vida individual, do estilo de vida independente, e aí começa a fazer sentido para mim estar na reunião, na celebração. Então eu não estou aqui simplesmente porque eu quero buscar algo para mim, não, eu estou aqui porque existe um interesse do reino do céu, e eu sou um embaixador, e eu venho aqui para receber a instrução do rei, a palavra do rei, para que eu possa ser usado por ele. Faz sentido agora eu participar do GC, faz sentido eu jejuar, faz sentido eu orar, faz sentido eu servir no encontro agora, e isso é como algo espontâneo, é leve, embora pode ser cansativo fisicamente, mas o Espírito está ativado, há uma alegria, a alegria do Senhor de participar daquilo que Ele está fazendo.
E talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas eu creio que hoje o Senhor vai trazer a revelação para você. Deus escolheu você para que um propósito aconteça na sua vida. Você foi escolhido por Deus. E essa perspectiva do reino, irmãos, como ela tem mexido comigo, como ela tem mexido com a minha mentalidade, porque nós que limitamos aquilo que Deus quer fazer, a partir da revelação de que nós recebemos autoridade, eu acredito que a gente conseguiu aqui, está se aproximando, porque Deus não dá tudo de uma vez só, desse lugar de dependência de Deus, mas o lugar ou seja, em que lugar que eu sou coadjuvante, em que lugar que eu sou o protagonista, porque essa é a dúvida de todo cristão. Talvez você ainda não chegou nessa conclusão, mas eu por anos fiquei perguntando, aonde que eu sou coadjuvante, aonde que eu sou protagonista, ou seja, aonde que eu tenho que esperar Deus fazer e aonde que eu tenho que fazer. Porque a dúvida de muitos cristãos é o que? Tá bom, eu sei que Deus vai fazer, mas o que eu faço agora? Então muitos, por conta de não saber a hora e o momento, o que ele faz? Ele agora faz tudo confiado em si, na sua força, no seu braço. E aí então ele age, ele atua na hora que não é para agir. E aí o outro lado também, então a hora que ele tem que atuar, ele não atua. E aí, se você for ver, esse é o conflito cristão. Pastor, Deus vai fazer, tá bom, então eu vou ficar em casa, sentado. Eu vou acordar 10 horas da manhã, pegar aquele todinho gelado e uma traquinas e tá bom, Deus vai prover. Mas aí, pastor, se eu tenho que crer que Ele vai fazer, então eu não posso fazer nada. Só que a revelação do reino, ela não está ligada com Deus fazer algo sem mim, e não está ligado comigo fazendo algo sem Deus. Nós precisamos entender que nós fomos criados por conta de um compartilhamento e propósito de Deus. Deus tem um propósito, Deus teve uma ideia, Deus teve um plano, um projeto, e nós fomos criados para que esse propósito venha acontecer. Então, por um lado, nós somos coadjuvantes. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, amém? Jesus é o Rei dos Reis, então eu sou coadjuvante, eu não posso estar acima dele, Ele é o Rei. Então, por um lado, eu vou ler depois aqui uma palavra para você. Por um lado, eu sou totalmente insignificante. Diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, nós somos insignificantes, sim ou não? Mas por outro lado, eu sou precioso, criado assombrosamente, maravilhosamente criado, sou um pouco menor do que os anjos, diz a Bíblia. Está entendendo que nós precisamos de entender agora, isso aqui é uma revelação, e eu acredito que o lugar de ter essa revelação é quando nós buscamos o reino. Porque aí você vai entender por que a sua casa, você como homem, como pai, precisa ter algumas atitudes de submissão a Deus, de não fazer coisas, e de submissão a Deus a ponto de fazer coisas. Os irmãos estão entendendo? Eu sei que está meio confuso, né? Mas é o Espírito que traz a revelação. Entende? Porque é isso aí, você não sabe, aí você vem aqui, o pastor fala, você tá bom, agora eu vou fazer. Mas depois você escuta outra administração e diz, não, mas agora não é para fazer nada. Mas aí o que eu faço que eu não faço? Está ligado um pouco à nossa mentalidade religiosa, né? Porque a religião sempre quer uma lei, sempre quer dizer o que eu faço. E aí a gente acaba não entendendo o que de fato Deus quer fazer. E nós somos o canal que Ele escolheu. O céu vai manifestar na terra através da sua vida, amém, irmãos? E o primeiro aspecto está ligado com isso. Vou falar de 7 aspectos aqui, rapidamente, em nome de Jesus. E a primeira coisa é isso que nós precisamos entender. Deus tem um propósito, ou seja, Deus teve uma ideia. E eu e você somos fruto de uma ideia de Deus, de um pensamento de Deus. Antes de Deus fazer algo, executar alguma coisa, Deus pensou em fazer. Então, na perspectiva do reino, ou seja, Deus, Ele é o Rei, amém? Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. E esse reino de Deus, que é o domínio de Deus, ele está ligado com um aspecto invisível, amém? Só que Deus tem então a ideia, Deus tem um plano, Deus tem um propósito de trazer o reino invisível para o mundo visível. Só que Deus é Espírito, e Deus e Espírito é invisível. Então Deus agora faz o que? Deus cria o homem, Deus forma o homem,
para ser essa conexão do reino invisível, do mundo invisível para o mundo visível. E aí eu já preguei para você aqui que nós fomos criados desses dois aspectos. Nós fomos criados em imagem e semelhança, ou seja, espírito, mas nós fomos também criados do pó da terra, amém? Então o espírito para conectar com Deus e da terra para conectar com a terra. Então eu e você temos conexão com Deus e eu e você temos conexão com a terra, amém? E então nós somos um produto de Deus. Nós somos fruto da ideia de Deus. Deus planejou você. Deus nos planejou. Então existiu e existe, né? Existiu no caso de você já ter sido criado, mas existe um propósito de Deus. E aí Deus então nos traz a existência para cumpri-lo. Existe um propósito para a humanidade. E Deus traz o homem à existência para cumpri-lo. Mas eu quero aqui individualizar isso para você hoje. Deus tinha um propósito. Deus tinha uma ideia. Deus tinha um plano. E Ele trouxe você à existência para cumprir o propósito dEle. Lá no Salmo 139, versículo 16, Davi fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O que o texto está dizendo? Que Deus, antes de nós existirmos, Deus já tinha escrito, já tinha determinado, Deus já tinha esse propósito. Então preste atenção, você não existiu antes do propósito da sua vida, é o contrário. Deus tinha um propósito e trouxe você à existência para cumprimento desse propósito. Porque muitas pessoas vivem com essa dúvida, com essa indecisão, com esse senso, com esse complexo de insignificância existencial. Não sei para que eu existo, acho que eu fui um erro, fui um engano, eu sou fruto de um adultério, eu sou fruto de algo, eu não fui desejado. Só que na verdade não foi nem seu pai, sua mãe que desejou você. Quem desejou você foi Deus. Ele pensou em você. Você é fruto do pensamento de Deus. Você é fruto de uma ideia de Deus. Deus pensou com você. Deus planejou você. E Ele tinha um propósito para a sua vida. Por isso que nós viemos à existência. Então nós precisamos de encontrar esse lugar que é a ideia de Deus, amém? Mas Ele nos trouxe à existência para executar isso agora. Essa é a base de nós manifestarmos o céu na terra. Jeremias 29:11, Deus fala: é eu que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então quer dizer que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Quando a gente pensa Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, a gente pensa em nós, né? Não, Deus tem bons pensamentos acerca da sua vida. Você como pai, quantos são pais aqui? Pais e mães, levanta a mão, aleluia. Quando seu filho nasce, antes dele nascer, quando ele está na barriga da mamãe, você não fica olhando para aquela barriga, alisando ela e pensando: meu filho vai ser um grande homem, a minha filha vai ser isso, ela vai ser. Só que ela ainda não veio à existência, mas você já tem bons pensamentos a ele, não é? É isso que Deus está falando para você. Antes de você existir, Ele já tem bons pensamentos ao seu respeito. E isso está ligado com o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia, irmãos. Isaías 55:8, Deus fala: porque os meus pensamentos não são de vocês, os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Por quê? Olha aqui a trajetória. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra. E essa palavra aqui quer dizer: assim será o pensamento, assim será a ideia de Deus, que sair da minha boca, que sair de mim, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Você foi planejado por Deus, você foi sonhado por Deus. Deus teve uma ideia e trouxe você à existência. E assim como a chuva, assim como a neve desce do céu, vem do reino, assim você veio do reino. Você foi enviado do reino dos céus. Você foi enviado como príncipe. Você foi enviado como realeza do céu aqui para a terra. Assim como a chuva não volta antes de cumprir o propósito, ou seja, você não irá voltar para o céu, ou ainda para o reino que hoje está no céu, antes de cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E talvez a gente nem volte para o céu, talvez antes o céu que venha para a terra. Mas isso é para você ter convicção que Deus tem um propósito na sua vida. E aí eu e você, lembra que nós falamos na última semana sobre o valente, irmãos? O valente é essa posição de submissão total a Deus. O valente é a posição de fraqueza diante de Deus. Quando Deus fala, eu não sei você, mas quando eu leio Isaías 55, Deus dizendo, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Eu me sinto insignificante diante do pensamento de Deus. É como se, a criança querendo dizer como o pai tem que administrar a casa. É Deus dizendo, meus pensamentos não são os teus pensamentos. Lembra do livro de Jó? Jó, ele passa por algumas situações e ele fica questionando a Deus. Por quê? Até que Deus diz, Jó, senta aí que eu quero falar contigo então. Vamos ter uma conversa. Aí Deus já coloca Jó no lugar dele. Aonde tu estava quando eu lancei os fundamentos sobre a terra? Opa! Está entendendo que muitas pessoas não conseguem iniciar o cumprimento do propósito de Deus na vida dela? Por quê? Porque ela fica questionando a Deus. Ela fica questionando o Senhor, ela fica questionando o rei, ela fica questionando, mas por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Não, ele está dizendo, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Como que é uma criança? Uma criança, você sabe, eu brinco com a traquinas e todinho, é para você gravar, isso é uma estratégia. Se você deixar uma criança, vai comer todinho, traquinas e chocolate e salgadinho o dia todo, sim ou não? Mas que chega um momento que você diz, não, agora não é hora de comer traquinas e tomar todinho, agora você vai comer feijão e arroz. E o que inicialmente ela diz? Não quero, eu quero chocolate. Aí você amorosamente pega o Havaianas 4.2 e bota do ladinho e diz, está aqui. Enquanto não comer toda essa comida do prato, tu não levanta. E se eu precisar, o 4.2 está aqui do lado. E ele come de livre e espontânea pressão, sim ou não? O que você está dizendo para ele? Meu filho, os teus pensamentos são menores que os meus. Você está dizendo, eu sei mais que você. Eu sei porque que eu estou forçando você a comer arroz, feijão, brócolis, aleluia, rúcula, alface, amém. Deus está dizendo para você. Aí muitas pessoas questionam a Deus, o que elas estão dizendo? Não, eu quero todinho traquinas. Deus está dizendo, filho, os meus pensamentos são maiores que os seus. E quando você está pensando aqui, eu já estou pensando lá na frente, porque eu planejei você. É que nem carro, vou dar o exemplo do carro. O que você fazia quando era gurizão, né, Gelson? Comprava o carro, ia lá e cortava 2 voltas de mola do carro, não era? Rebaixadão, botava um som. Eu tive uma oficina de carro, trabalhei com carro. Tinha um amigo meu que ele fez eu tirar as maçanetas do carro para deixar sem maçaneta e botar um motorzinho para abrir. Eu era louco que nem ele, fiz ainda. Mas vou parar para pensar, analisar. Existem pessoas que estudaram durante alguns anos para isso, para projetar um carro da altura certa, do peso certo, tudo certinho. Aí alguém vai lá e compra o carro e diz, não, eles estão tudo errado, vamos rebaixar esse negócio, porque eles não sabem de nada. É ou não é a criança dizendo que quer comer traquinas e todinho? Está entendendo? É muitas pessoas, é obviamente que não é você. Ela vem questionar Deus e Deus está dizendo, filho, meu pensamento é maior. Muita pessoa ela resiste a Deus quando diz, não, irmão, tu é amado. É, eu sei, mas na verdade eu não considero amado.
Deus tem um propósito na sua vida, eu sei, mas ela não crê. Por que ela está questionando o Criador? Porque o Criador está dizendo, eu te criei para algo. Antes de você existir, eu já determinei, já tenho um desígnio para você. Você veio por conta de que eu planejei. Não importa se você agora, se Deus, ou ainda, vou colocar aqui na fala de Deus, se eu escolhi o lugar, a maneira que você vê a existência, mas o fato é que Deus está dizendo para você hoje que Ele planejou você. Você é uma ideia de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. Logo, o propósito ele vem antes da sua existência. Por quê? A sua existência só existiu por conta do propósito. Você foi criado para o propósito não foi criado para você. Pastor, mas qual o meu propósito? Ok, aí nós já melhoramos agora. Qual que é o meu propósito? Quando você compra um carro, geralmente ele vem com algo escrito manual de instruções, não é? Quando eu peguei o meu carro tinha um monte de botão que eu não sabia o que é, até nem sei. O celular é assim também, você nem sabe que funciona. Quando você quer saber a funcionalidade, o que você deve fazer? Ir lá no manual. Vou ver para que serve esse negócio. Ah, esse botão é para isso. Ah, aqui é o freio, aqui é a embreagem. Não, tô vendo. Você vai lá no manual, vai estar explicando, quando acontecer isso, vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Mas quem lê manual de instruções? Ninguém lê o manual de instruções. Eu sei como funciona. Eu sei como é que funciona esse negócio. Isso aqui não serve para nada, essa porcaria. Aí você desmonta o negócio no carro, sempre sobra parafuso, não é? Os caras botaram mais parafuso, para que tanto parafuso assim? E tem muitas pessoas que é assim em relação a Deus. Não, eu que sei o que eu quero da minha vida. Eu sei para que eu existo. E Deus está ali, eu que planejei. Eu que sei que tenho bons pensamentos ao seu respeito. Eu quem sei que por que eu criei você. Sou eu quem sei qual que é o propósito na sua vida. Fui eu que te escolhi, fui eu que determinei todos os dias da sua vida, enquanto nenhum deles ainda existia. Oh, irmãos, Deus fala para Jeremias, capítulo 1, versículo 4, profeta. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí, eu gosto dessa palavra, e constituí profeta às nações. Aí Jeremias questionando o Criador, então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje o constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Uau! Deus está dizendo para você: antes que te formaste no ventre materno, eu já constituí você. Deus está dizendo para você: antes de você ser formado, eu já conhecia você. Antes de você aparecer lá, na ecografia do médico, eu já sabia. Antes de você fazer o chá revelação, se era menino ou menina, eu já sabia. Antes de você saber qual que vai ser o nome, eu já sabia. Antes de você orar, antes de você pedir o que meu filho vai ser, Deus está dizendo: eu já sabia. Porque foi Ele que planejou. Ele é o Criador, Ele é o Rei, Ele é o nosso Senhor. Eu e você devemos nos submeter a Ele, irmãos. Então quando Ele fala, nós precisamos de crer. Não resista à palavra de Deus. Não conteste, não duvide.
creia, se aproprie. Porque quando Ele fala, irmãos, é tão poderoso isso. Quando Ele fala, cria, as realidades são criadas, vem à existência o que não existe quando Deus fala. Deus pensou com você, Deus teve uma ideia e trouxe você à existência para cumprimento de propósito, amém, irmãos? Porque Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa e Deus nunca perde, se você pode saber, jamais. Ele é o vencedor, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o mais poderoso, onisciente, sabe de tudo, onipotente, poderoso, mais do que tudo, onipresente, está em todos os lugares. Deus não pode ser surpreendido, Deus não se contradiz, Deus não mente, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, amém, irmãos? E outro aspecto aqui que você precisa saber para nós avançar: Deus, preste atenção, no início vai dar um nó na sua mente, mas depois vai melhorar. Deus não começa nada daquilo que Ele já tenha terminado. Deus não começa nada antes da que Ele já tenha terminado. Vou dar um exemplo para você, uma casa. Deus não começa a construção antes dessa casa estar pronta, do plano, a planta, está tudo pronto, como que vai ser, de que jeito vai ser. Então Deus já faz tudo, e aí depois de estar tudo pronto, Ele diz, vamos começar. Como que funciona? Deus, é que eu e você vivemos no aspecto temporal, ok? O que é temporal? Tempo, não é chuva e vento. Temporal, tempo, nós somos limitados pelo tempo, dias, horas, meses e ano, amém? Deus não, Deus é atemporal. Então Deus, Ele cria todas as coisas. Então Deus está aqui, ok? O que Ele faz? Ele já cria, Ele forma tudo. Então Ele já vai lá para o final, para o nosso final, e Ele termina de criar, ponto. Ele criou o plano, o projeto, todos os dias da sua vida. Ele finalizou aqui é de chegada, amém? Depois que Ele terminou, o que Ele faz? Ele volta lá para o início, e aí Ele cria você, Ele forma você para cumprir com aquilo que Ele já tinha terminado. É por isso que Efésios 1 vai dizer o quê? Que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. É por isso que Efésios diz que nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Então Deus já determinou, e aí Ele começa, e assim é o propósito que Ele tem na sua vida. Deus tem um propósito, amém? Você é uma ideia de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é uma ideia de Deus. Diga, Deus planejou você. Segundo ponto, nós somos uma obra-prima, feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 26 diz, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus ainda disse, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Preste atenção, versículo 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Oh, irmãos, Deus fez tudo, Ele criou você, imagem e semelhança, e quando Ele viu você formado, Ele olhou para você e disse, uau, é muito bom o que eu fiz. Você é muito bom, você é uma obra-prima, você é incrível, eu criei você com um propósito de governo. Ele olhou para você e não disse assim, ah meu Deus, eu errei na fabricação. Não, Ele olhou para você e disse, viu que era muito bom o que Ele tinha feito. Deus admirou a sua obra. Oh, irmãos, é quando você faz algo, enfim, seja no seu trabalho, seja lá na sua casa, você vai lá e faz um bolo, aleluia, agora pode comer, dá para falar de comida. Você foi lá, fez um bolo, uma receita, aquela receita, entendeu?
Aquela receita que você pegou da irmã, misturou com a outra da outra irmã e pegou na internet e foi inspirado pelo Espírito Santo. Mais ou menos assim que eu cozinho, vou pegando uma coisa ou outra e vai indo, e no final, aí você fez o bolo, aí você assou o bolo e colocou em cima da mesa e olhou e disse: uau, ficou muito bom. Você foi lá, fez a comida, fez a lasanha aquela, top, queijinho derretido na beiradinha aquela, irmão Jair, aleluia. Aí você olhou e disse: uau, ficou muito bom. Você lá no seu trabalho, atendeu alguém lá, o Hélio lá no mercado, atendeu um cliente, mandou até, pediu a tele, né, pelo WhatsApp, um ranchinho. O Hélio foi lá, montou um rancho, foi lá, entregou. E aí aquele sentimento, ele disse: uau, isso é muito bom. O Hélio chegou lá, o cliente todo enrolado, contabilidade. Aí o que ele fez? Ele foi lá e depois olhou o resultado da empresa redondinho. O Elzo olhou e disse: uau, ficou muito bom. A sensação é boa, sim ou não? Tu imagina Deus olhando a criação. Deus criou você e Ele disse: nossa, ficou muito bom. Uau, ficou muito bom. Só que me diz uma coisa, eu sei que você está acostumado a ouvir que você não é bom. Por isso que eu falei, de um lado nós somos insignificantes, do outro nós somos maravilhosos. Mas a criação, ela tem o selo de quem, irmãos? Do Criador. Quem é glorificado? É a criação? Não, é o Criador. É Ele que é exaltado. Quando você brilha, não é você, é Ele que é glorificado. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 5,16: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai, o vosso Criador, que está no céu, seja glorificado através da criação dele. Você foi criado uma obra-prima, imagem e semelhança de Deus. Salmo 139:14, Davi diz: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Davi falando dele mesmo. Essa aqui é uma cantada gospel, irmãos. Os irmãos aí, para as irmãs. Você deve olhar para a sua esposa e deve dizer: Deus, as tuas obras são admiráveis. Olha a dica. Isso é para os casais, mas você já pode pegar. Você pode olhar para o seu marido também e dizer: Deus, as tuas obras são admiráveis. Assombrosamente maravilhoso você foi formado. Você é uma obra admirável. Admirável, você é admirável. Ei, lá vem o pastor com essas mensagens para inflar o ego das pessoas. Não sou eu, está escrito. Está escrito. Pastor, mas eu não me vejo assim. Esse é o problema. Ele vê você assim. Ele criou você assim. Ele fez você assim, assombrosamente maravilhoso. E essa palavra assombrosa, meu Deus, irmãos, ela é fantástica no original. Ela quer dizer admirável, honrada, e que reluz, que brilha, que gera impacto. É isso, para isso que nós fomos criados. Finalizar esse ponto, Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E essa palavra feitura no original grego é obra-prima, pedra preciosa. Eu e você fomos feitos obra-prima de Deus. Amém, irmãos? Terceiro, o homem, o humano, é a obra máxima da criação de Deus. Salmos 8, vamos ler juntos esse. São só 9 versículos. Salmos 8. O homem é a obra máxima da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, mas o homem é o máximo, é o ápice da criação de Deus. Salmos 8:1 diz: ó Senhor, Senhor nosso,
Como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazermos emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, aves do céu, peixes do mar, e tudo que percorre as veredas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. É isso que o Salmo está dizendo. Diante da criação de Deus, o que é o homem? Quem vai se lembrar? Ou seja, é insignificante. Aí o Salmo diz: mas tu o criaste um pouco menor do que Deus. Tu o criaste maravilhosamente, tu o criaste, tu o formaste, tu fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, deu-lhe domínio, deu-lhe governo, criou para governar, criou para dominar a terra, os recursos da terra, o ambiente do qual ele está. Então você precisa saber que Deus criou você com um potencial incrível. Há um potencial em você. Pastor, mas aí se a pessoa olhar para isso, ela vai então achar que ela é melhor do que outro. Não, é dois trabalhos, é só ela achar para depois o Espírito dizer que ela não é. Mas tem que saber, você precisa saber que você tem um potencial gigantesco. Só que o problema é que esse potencial, por vezes, ele está fora do propósito de Deus. Só que todo o potencial que está fora do propósito do qual ele foi criado, ele não vai gerar resultado. Então você vai ver um tanto de pessoa que tem potencial, mas se ela não está no lugar certo, ela não consegue desenvolver o potencial. Então se nós olharmos para a criação, como nós lemos os Salmos e já falamos lá, Gênesis 1, 26, 28, e Gênesis 2 também, a gente vai ver que Deus criou o homem com um potencial maravilhoso. Deus criou o homem com dons, habilidades. Deus criou o homem agora com um potencial para cumprimento de propósito. Porque Deus não vai criar, irmãos, prestem atenção, Deus não vai criar você para um propósito do qual Ele mesmo já não tem a provisão para cumprimento desse propósito. Só que o problema é que nós não acreditamos em nós. Você não acredita em você. Por um lado, você não acredita por conta de uma mentalidade que foi oprimida por conta das circunstâncias, fracasso atrás de fracasso. Ou você não acredita por conta do fracasso de confiar em você, tirando Deus do propósito. E aí você olha para você com os olhos naturais, você não olha para você com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, com os olhos de graça. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se os teus olhos forem maus, tudo será trevas. O que é olho bom? Não é olhar as coisas boas. Olho bom é olhar como Deus, um olhar de graça, um olhar espiritual. Se os teus olhos forem espirituais, tudo vai ser bom. Se você olhar para você com os olhos que Deus criou e formou você, aí você vai ver uma diferença. Muitas pessoas também confundem o negar a si mesmo com o anular a si mesmo. Então elas procuram anular a si mesmo, e aí elas vivem como pessoas que foram criadas de uma maneira muito comum. Então elas vivem sem ter revelação desse potencial que tem nelas. Só que agora, falando de potencial, isso é dom e habilidade, você precisa identificar com eles. Deus colocou dentro de você isso. Só que tudo que Deus coloca dentro de nós, Ele coloca em forma de semente. Então, quando o texto diz que nós fomos criados por Deus, formados para governo, para domínio,
Isso está ligado com um potencial que Deus colocou dentro de nós. Quando Deus diz para mim e para você, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, é porque Ele já nos criou com esse potencial. Deus não está falando para você fazer algo que Ele mesmo já não tenha embutido na sua criação, amém, irmãos? Está muito difícil de compreender? Então já está em você. Então, por exemplo, se eu pegar o meu filho Judá, ele tem 4 anos. Se eu disser que ele é um homem, eu estou certo ou errado? Certo, né? Mas se eu disser que ele precisa se tornar um homem, eu estou certo ou errado? Aqui está o ponto. Por isso que Deus coloca em semente, porque precisa desenvolver. Os dons e habilidades que Deus colocou em você, eles precisam ser desenvolvidos. O potencial está ali. Se nós pegar a semente, Jesus fala, né? O reino é semelhante. Que a nossa fé deve ser como uma semente. Se nós pegarmos uma semente de laranjeira, ok? Você que conhece uma laranjeira carregada, olhar para uma semente e dizer que aquilo lá já estava dentro da semente? Está entendendo? Deus colocou semente dentro de nós. Só que nós já temos que olhar a laranjeira carregada. É assim que Deus olha. Ele coloca o potencial dentro de você. O potencial é uma semente, e esse potencial é o dom, é as habilidades que Deus colocou dentro de você. Deus criou você para um propósito, e esse propósito está ligado, você vai entender, com fazer algo. Só que o potencial para fazer algo já está em você, só que ele está numa semente, e essa semente precisa ser desenvolvida. Então você conhece, eu conheço pessoas, uau, ela tem um potencial enorme, mas ela nunca consegue gerar fruto. Por quê? Porque ela não desenvolve a semente. Ela não desenvolve uma semente. Futebol, por exemplo, vamos falar um pouquinho de futebol. Não do meu time. Mas tem alguns jogadores que você olha no começo da carreira e você diz, cara, uau, esse cara aqui é muito bom. Não é assim? Só que passa 2, 3 anos, cadê o cara? Sumiu. Está jogando lá na vila. Ué, mas o que aconteceu? Ele tem potencial, só que não desenvolveu. E aqui nós chegamos num ponto importantíssimo. O potencial precisa ser desenvolvido. Ele está dentro de nós, mas ele precisa ser desenvolvido. E o que Deus faz para desenvolver esse potencial? Ele inicia um processo de treinamento. E essa é a leitura que nós temos que fazer. Nós somos obra-prima, amém? Imagem e semelhança, com potencial, criados, formados assombrosamente. Mas precisamos desenvolver. Precisamos passar por processos de treinamento. E se nós olharmos para a história, a gente vai entender já os 2 principais personagens da Bíblia que definem a nossa fé. Adão passou pelo processo de treinamento, sim ou não? Não. Jesus passou pelo processo de treinamento, sim ou não? Aqui está a diferença. Jesus Cristo, Deus se fez homem. Filipenses 2, lembra? Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória. Ou seja, ele está como homem agora. E como homem, o texto vai dizer que ele aprendeu a submissão pela obediência. Então existe a submissão ao processo de treinamento. Presta atenção que Deus está falando com você. Jesus, ele tinha, você crê que Jesus tinha definido o propósito de Deus na vida dele, sim ou não? Com certeza, ele sabia por que veio. Porque quando ele está com 12 anos, ele está lá, né, conversando com os mestres, e Maria olhava e guardava tudo no coração. Ou seja, não é o tempo ainda, mas ele sabia. Só que Jesus foi o quê? Jesus começou a trabalhar, gente, auxiliar de carpinteiro. Eu vou aqui parafrasear, né? Auxiliar de carpinteiro, recolhendo ferramenta, desentortando prego,
varrendo o chão, atendendo o cliente. Mas quem é Jesus? Ele foi chamado para ser carpinteiro? Não, ele vai salvar o mundo, mas há um processo de treinamento que Deus está fazendo nele. E quando durou isso? 30 anos. Para em 3 anos e meio ele revolucionar o mundo. Você precisa perceber que todas as oportunidades que Deus abre para você é uma oportunidade de treinamento. Tem um filme, eu me sinto muito pastor Odorado quando falo de filme. Tem um filme que não é bíblico, mas ele é de Deus, nessa perspectiva. O Karate Kid, quando já viram o Karate Kid? Lembra? O rapaz está lavando o carro, encerando o carro, e o mestre está ali. Ele diz: tá, mas quando que eu vou aprender? Ele está pintando a cerca, está limpando o chão. O que está acontecendo com ele? Ele está sendo treinado. Quando ele começa a treinar a luta mesmo, ele começa a perceber os movimentos, né? É impossível não olhar aquele filme e não ficar, né? Só que tem muitos irmãos, aí obviamente é por falta de revelação. Ele acha que o trabalho dele não tem nada a ver com Deus. Empacotador de supermercado. Bah, que horrível. Ele não entendeu que Deus está treinando ele. Atender na loja, vender. Não, mas eu não sei, isso aqui não é que Deus tem para a minha vida. Claro que não, mas Deus está treinando ele lá. E ele diz: ah, horrível. Aí muitos irmãos não entendem. A gente chama: irmão, vamos servir no prédio. Bah, pastor de novo com essas histórias. Ele não entendeu que Deus está treinando ele, cara. Não é sobre fazer coisas. Aí Deus deu dons e habilidades. Eu tenho muitos dons e habilidades, entre eles cozinhar. Não, também. Eu trabalhei com carro muitos anos da minha vida. Então, vamos lá. Diante disso, nós temos um carro para fazer. Agora não está aí. Nós vamos fazer a nossa vanzinha. Vou pintar ela. Quem vai pintar a van? É eu que vou pintar, irmãos. Por quê? Porque eu tenho habilidade para isso. Amém? Só que tem muitos irmãos que ele tem habilidade e ele faz lá, mas na vida da igreja ele não faz. Ele não entendeu. Ele não entendeu que aqui é para ele treinar. Deus usa as oportunidades para treinamento, para treinar ele. E ele acha que é perca de tempo. Ele despreza as oportunidades que Deus dá para ele. Ele não entendeu que Deus está possibilitando ele de treinar, ou seja, o potencial semente, estimular. Por quê? O que vai acontecer com ele lá fora? Frutificação. E aí muitos dizem: não, o pastor só me chama para fazer coisas. Oh, irmãos, você precisa, quando acontecer isso, você precisa levantar a mão e dizer: oh Senhor, obrigado, o Senhor está me treinando, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo. Aí no trabalho dele tem zelo. Aí quando ele vai fazer para, enfim, né? Não, de qualquer jeito, não faz, não tem compromisso, nada. Deus está treinando, Deus está treinando, Deus está treinando você. Você precisa entender, você está onde você está. Talvez não é o lugar determinado que Deus tem para você, mas Deus está usando aquilo ali para treinar você. Davi, o rei Davi, irmãos, o rei Davi, Deus disse: eu vou escolher um homem que será o rei, que será um homem segundo o meu coração. Ele disse para Samuel: vai lá na casa de Jessé e você vai ungir o rei. Ele chega lá, pergunta dos filhos, só faltava Davi. Onde é que está Davi? Está lá pastoreando as ovelhas. Manda vir. Quando chega Davi, Samuel diz: é esse, de joelho meu filho. Derrama um azeite na cabeça dele. O que Davi faz? Ele vai para o trono imediatamente, sim ou não? Volta a pastorear as ovelhas. Volta a pastorear. Por quê? Porque Deus estava treinando ele para pastorear a nação de Israel. Muitos: eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Então ele despreza as pequenas coisas. Ele despreza, ele acha que é aquilo que não tem nada a ver. Ele acha que não tem nada a ver, mas na verdade Deus está treinando ele para que ele seja agora estimulado, para que ele seja esticado, para que ele seja treinado para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Quando Davi está no trono, Deus diz para ele: Davi, profeta Natan, né? Diz para ele:
Eu te tirei de trás das malhadas e eu te trouxe para reinar sobre Israel. Hoje, se você estiver pastoreando as ovelhas como Davi, pode saber que é um treinamento para você reinar em vida. Oh, irmãos, isso é poderoso. Pastor, mas eu estou lá, minha empresa é pequenininha. É treinamento, é semente. Pastor, na minha empresa não tem funcionário, eu sou o patrão e eu sou funcionário. Tipo o Agostinho, lembra? Ele mesmo é o patrão dele, é o mesmo funcionário dele. Só que ele não demite ele, porque daí ele vai ter que pagar e ele não tem dinheiro, lembra? É semente. Pastor, mas eu tenho só uns negocinhos lá, só. É semente, você está sendo treinado, você está sendo treinado. É só semente, é só semente. Hoje nós reunimos 200 pessoas, nós reunimos 200, 300 nos nossos GCs. É só semente daquilo que Deus vai fazer. Deus está nos treinando para nós reunirmos entre as centenas e entre os milhares. Encontro com 80, Deus já está treinando. Vamos fazer encontro com 150, 200. Oh, irmãos, é treinamento de Deus. Você precisa de crer na sua vida, porque Deus criou você com um propósito, Deus criou você com potencial. É uma questão de crer. Então Jesus, o próprio Jesus, ele faz coisas insignificantes aparentemente, mas que está preparando ele para o propósito. Davi, eu falei para você na outra semana, Davi não foi enviado para a guerra, para lutar. Davi foi enviado para servir. Um saco de pão, 300 gramas de queijo e presunto, e uma caixinha de leite para levar para os irmãos dele. Ele não foi para lutar, ele foi para servir. As maiores oportunidades, irmãos, elas abrem quando você se dispõe a servir. Isso está ligado com o propósito está ligado com servir e não ser servido. Mateus 20, versículo 20. O propósito não está ligado em ser servido, o propósito está ligado em servir. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando lhe pediu um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão meu cálice. Quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que está preparado por meu Pai. Quanto aos outros 10 discípulos, ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando junto para si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, preste atenção, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, não é sobre eu ser servido. O propósito que Deus planejou para você, a ideia de Deus, o pensamento de Deus para você, a maneira que nós somos criados, a maneira que nós somos formados é para servir. É para servir dentro de um propósito. É para servir dentro de uma área específica de atuação. Existem muitas necessidades, existem muitos problemas aonde nós vivemos, e por isso que Deus criou você e colocou um dom dentro de você, porque o seu dom vai resolver esse problema. O seu dom vai resolver esse problema. É isso que Deus nos chamou. É para isso, para servir no seu dom. Nós servimos um tanto de coisa, sim, porque Deus está nos treinando, como eu falei. Mas Deus deu algo para você. Existe uma área específica que você irá atuar. Você é um dom de Deus. Deus colocou um potencial dentro de você, um dom, uma habilidade dentro de você. E você precisa, preste atenção, você precisa compartilhar esse dom com o mundo. Você não creu ainda, né? Você não crê em você ainda.
Você é um dom de Deus. Você tem habilidades únicas, você tem dons únicos. Deus criou você. E Deus colocou você no lugar onde há necessidade. O mundo está esperando o seu dom. O mundo está esperando você despertar. O mundo está esperando você. O mundo está esperando você compartilhar aquilo que Deus deu para você. O mundo está esperando a nossa atuação. O mundo está esperando o seu serviço. Existem necessidades que necessitam ser supridas, e Deus vai suprir através de você. Você foi escolhido por Deus para suprir a necessidade. Você foi escolhido por Deus não para falar dos problemas. Você foi escolhido por Deus para a solução dos problemas. Aleluia! Às vezes você tem que tomar uma pegada assim para poder. Parece que eu estou sozinho aqui, irmãos. Quando eu não tenho a mentalidade do reino, o que eu faço? Eu reclamo. Eu falo dos problemas. Chegam os discípulos para Jesus. Jesus, é o seguinte, tem um cego lá. E a pergunta é, por que ele é assim? Você nunca vai ver Jesus discutindo o problema. Falando do Cidade Alerta. Programa do Mota. Você nunca vai ver Jesus falando sobre isso. Jesus, por que ele é assim? Quem pecou foi ele ou os pais? Jesus disse, ele é assim para que a glória de Deus manifeste nele. Ou seja, tem alguém enfermo, eu fui enviado para curar os enfermos. Eu vou resolver o problema. Eu não vou falar o problema, eu vou trazer a provisão para ele. Tem um cego, Jesus pergunta, e você, que queres que eu te faça? Senhor, se eu quiser, eu quero enxergar. Se o Senhor quiser, me cura. Eu quero, porque é para isso que eu vim. Eu vim para resolver os problemas. Eu vim para cumprir com o meu propósito. Eu vim para trazer provisão do céu para a terra. Seja curado. 38 anos, paralítico. Jesus chega e pergunta para ele, o que tu quer, meu filho? O que você quer? Ele diz, que ninguém me ajuda a descer lá embaixo. Ele disse, não, tu não entendeu. Eu estou perguntando, o que tu quer? Levanta e anda. Jesus não diz, é verdade, essa igreja aí ninguém te ajuda. 38 anos congregando uma igreja, ninguém pode te ajudar. Jesus disse, levanta e anda, meu filho. Eu não vim para falar de problema. Você não foi enviado para falar dos problemas. Você foi enviado para suprir os problemas, as necessidades. Você foi enviado para servir em uma área específica de um dom que Deus deu para você. Deus criou você, pensou você, planejou você, formou você de maneira assombrosa, formou você como uma obra-prima, colocou um dom dentro de você, colocou habilidades dentro de você. Agora é o momento de você servir, resolvendo as necessidades e problemas do lugar que Deus colocou você. Por que as cidades não mudam? Eles só reclamam. Mas é porque aqui é assim, porque aqui é assim. Para. Eles falam muito. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquele outro. O religioso fala, é só você olhar a Bíblia. O religioso, ele é campeão de falar. Ele fala, e é isso, e aquilo, aquilo. Não. Jesus não fala, Jesus vai lá e age. Jesus atua. Jesus não fica falando o que tem que fazer. Jesus pega a bacia d'água, bota a toalha no ombro e começa a servir. Ele serve, enquanto os outros estão falando, Jesus está servindo. Enquanto os outros estão falando dos problemas, Jesus está servindo. Ele está servindo. Enquanto ele está servindo, algo está acontecendo. E os discípulos começaram a entender isso. Eu li para você Atos capítulo 3. Pedro e João estão indo para orar. E aí o homem coxo pede para eles, me ajuda, me dá uma moedinha. Eles entenderam, nós não viemos aqui para falar de problema. Nós viemos aqui para resolver o problema. É o seguinte, filho, até podia dar dinheiro, né? Parafraseando, mas o dinheiro não resolve o teu problema. Então é o seguinte, olha para mim, daqui a tua mão, levanta e anda. Irmãos. E para isso, quase finalizado, Deus colocou você num território específico. Deus fala para Josué capítulo 1 versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora
e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar, preste atenção, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o Rio Grande, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a dar aos pais deles. O que Deus disse? Do Líbano ao Eufrates, nesse lugar, Josué, aonde tu pisar é teu. Existem limites territoriais que Deus colocou você, para o seu dom fluir. Então tem muitas pessoas que eles querem exercer domínio e governo fora do território que Deus colocou eles. E eu tenho falado para você, Deus nos colocou nessa cidade, nesse litoral, para quê? Para cumprir com o propósito. Para cumprir com o propósito. Só que Deus falou comigo hoje. Deus vai nos conduzir-nos a amar o lugar que Ele nos colocou. As pessoas não amam esse lugar. Eles falam mal desse lugar. Eles falam mal dessa cidade. Eles falam mal do litoral. Eles falam mal desse estado. Eles falam mal da nação. Eles não amam o lugar que Deus colocou. Você precisa amar o lugar que Deus colocou você. Você precisa, porque só quem ama abençoa. Só quem ama abençoa. Eu amo esse lugar. Eu amo essa cidade, eu amo esse litoral, eu amo o Senhor, eu amo o lugar que Deus me colocou, eu amo o lugar que Deus me colocou, eu amo o lugar que Deus me colocou, por isso eu abençoo, eu declaro, eu profetizo sobre o lugar que Deus me abençoou, Deus me colocou, eu abençoo o lugar que Deus me colocou. Por que muitas pessoas não prosperam no trabalho delas? Porque elas não amam o lugar que Deus colocou. E aí elas não conseguem abençoar, elas não conseguem ser bênção no lugar, porque elas não amam o lugar. Você precisa amar o lugar que Deus colocou você, não amaldiçoar, amar o lugar. Deus nos colocou aqui para que algo aconteça através da nossa vida nesse lugar. Pastor, mas esse lugar não é assim, esse lugar é de outro jeito. Pois é, mas nós vamos fazer diferente. Deus vai mudar esse lugar através de você, através de nós. Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai transformar. A partir disso, Deus gera em você uma convicção. Deus gera em você uma paixão. Deus gera em você uma entrega. Deus gera em você um desejo de consagrar-se, entregar-se para o lugar que Ele colocou você. Deus gera um encargo na sua vida. O que é encargo? É você sentir uma obrigação sem ninguém estar obrigando. Paulo diz: eu sou obrigado a compartilhar a graça, mas ninguém está obrigando ele, mas ele tem um encargo, Deus colocou algo nele, e é isso que nos move. Esse encargo, esse coração, esse desejo, essa paixão é o que nos move. Então eu estou falando de uma disposição de pagar o preço, de entrar na morte para cumprimento do propósito de Deus. João 12:20, Jesus, os discípulos melhor, né? Vem até Jesus, dizendo: Jesus, os gregos vieram te ver, Jesus. Barra. Ô irmãos, a Grécia era o top. A Grécia era o top. Jesus, os gregos vieram te ver. Eles ficaram sabendo dos milagres e vieram te ver. Vieram dizer: queremos ver Jesus. Aí Jesus, irmão, Jesus eu amo Jesus. Aí Jesus diz para os discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha o que ele fala, versículo 24: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde, mas que aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva para a vida eterna. O que acontece? Jesus, os gregos vieram te contratar, os gregos vieram te levar, Jesus. Jesus diz: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, não pode gerar fruto. Ou seja, é nesse lugar que o Pai me colocou, é nesse território geográfico que Ele me colocou. Eu estou disposto a morrer por isso. Eu estou disposto a morrer por uma causa. Eu estou disposto a morrer por um propósito. Preste atenção nessa sentença. Ninguém vive verdadeiramente até encontrar o motivo pelo qual está disposto a morrer. Mais uma vez: ninguém vive verdadeiramente até encontrar um motivo pelo qual está disposto a morrer. Jesus dizia para os seus discípulos: eu vou morrer. Jesus não está aqui com algum tipo de complexo de morte, não, porque o propósito dele era a morte, amém? Você está entendendo? Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu serei entregado na mão dos homens, eu serei crucificado por eles, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer por essa causa, eu vou morrer por esse propósito, eu vou morrer para salvar a humanidade, eu vou entregar a minha vida para que muitos tenham vida, eu vou entrar na morte para que outros vivam. Eu sou o grão de trigo que eu vou me entregar para a terra e eu vou frutificar. Eu sou o único Filho de Deus, mas a partir de mim, centenas, milhares, milhões de filhos de Deus acontecerão. A pergunta é: pelo que você está disposto a morrer? Quando você encontrar um motivo pelo qual você está disposto a morrer, você vai começar a viver verdadeiramente. A Bíblia fala de um homem chamado Neemias. Neemias estava servindo o rei. Ele era de Jerusalém. Ele está servindo o rei. Jerusalém foi destruída. Ele está servindo o rei e ele fica sabendo das informações de Jerusalém. Falam para ele: Neemias, é o seguinte, Jerusalém está destruída, os muros arrebentaram, queimaram tudo. E a palavra diz que ele entristece o coração dele. E ele é o copeiro do rei, ele está servindo o rei direto. E o rei olha para ele e diz: Neemias, por que tu está triste? Por que tu está com o rosto angustiado? Neemias diz: Senhor, é porque a minha cidade está destruída. Permite que eu vá lá reconstruir a minha cidade. Aí o rei pergunta: quanto tempo vai demorar? Não sei quanto tempo vai demorar, um tempo. Pode ir, Neemias. Ele diz: rei, se não for pedir muito, me dá carta de autorização para passar as fronteiras. Está aqui, Neemias, vai. E Neemias volta para Jerusalém. E ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. E pessoas são acrescidas a esse propósito. E ele começa a reconstruir. E vem a perseguição. E vem as pessoas tentando matar, tentando impedir a edificação. E chega um momento que eles dizem que eles estão com uma mão segurando a espada e com a outra edificando o muro. E eles não param, 24 horas. Em pouco mais de 50 e poucos dias, eles reconstroem os muros de Jerusalém. O propósito de Deus para mim e para a sua vida está ligado em correr risco, está ligado em sofrer perseguição, está ligado agora em depender de Deus, aonde somente Ele é a nossa provisão. Está ligado em ser perseguido, não por conta de algo que você cometeu no sentido de erro, mas porque você está cumprindo com o propósito. Eu gosto de uma outra história. Um homem chamado David Wilkerson. Quem já ouviu falar? David Wilkerson foi o grande homem de Deus. Ele faleceu há alguns anos. Ele foi o criador do Desafio Jovem, o que você vê hoje aí. A história dele conta que um dia ele era pastor de uma igreja, numa cidade do interior dos Estados Unidos. E ele está num momento de oração. Ele tinha uma casa afastada que ele ficava alguns dias orando. E ele fica 3 dias orando lá. E ele estava orando para Deus: Deus, existe algo a mais do que isso. Ele conta que a igreja que ele estava, uma igreja tradicional, uma igreja que não tinha, enfim, a cidade não tinha muita. Ele se via numa situação ali meio que preso. E ele está orando, ele ora e pede para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que tem mais que isso, eu sei que tem mais que isso, eu sei que mais tem uma igreja de pessoas que frequentam,
batizado no Espírito Santo, isso é maravilhoso, mas eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor quer fazer ainda mais algo através de nós, eu sei que tem. E ele não recebe a resposta de Deus. Chega um dia que ele saiu da oração, vai para a casa dele. Ele senta no seu sofá e tem uma revista em cima da mesa de centro. Ele pega a revista e olha, e uma reportagem dizendo do percentual de adolescentes que estavam morrendo por conta do tráfico de droga em Nova York, das gangues que estavam matando os jovens. Ele diz que quando viu aquela reportagem, Deus falou com ele: é contigo, faz alguma coisa. Ele diz que aquilo gerou dele uma angústia no coração dele, uma espécie de um peso, e ele dizendo: eu preciso fazer algo. Ele sai dali, vai para Nova York e começa a pregar para as gangues. Você precisa olhar o filme, eu só olhei o livro, Da Cruz ao Punhal. E depois de um tempo ele é usado por Deus, começa a pregar numa esquina, em cima de um tonel, é ameaçado de morte inúmeras vezes, e as gangues começam a se converter. O principal chefe de uma gangue chamado Nick Cruz se converte. Irmãos, a história é linda. Ele planta uma igreja chamada Times Square em Nova York, e ele dá início ao desafio jovem que hoje existe em todos os lugares do mundo. Um homem que decidiu cumprir com o propósito de Deus. Um homem que decidiu. Outro homem, eu sou apaixonado pela história dele, não vou contar toda, só talvez o principal dela. Um missionário inglês, escocês na verdade, que vivia na Inglaterra, David Livingstone. Foi um missionário que foi enviado para a África, principal para os lugares interiores. Não foi o primeiro, mas talvez o que mais impactou. Ele foi para a África e ele ia para os povoados. Ele ficava um bom tempo naqueles povoados. Duas histórias eu vou contar dele. A primeira é que ele chegava lá para morar com as pessoas, como se fosse um antropólogo, né? Vai lá e fica ali. E ele ficou lá morando com as pessoas durante 3 anos, parece. Não lembro bem o período, mas enfim, 3 anos. E como que tu vai pregar para uma tribo lá no interior da África? Como é que tu vai pegar a Bíblia? Diz: a gente, pega a Bíblia aí, vamos ler. Como é que vai falar de Jesus? Como é que vai falar? Os caras não entendem nada. O que ele teve que fazer? Ele teve que viver o Evangelho. Ele viveu Jesus. É interessante que depois que ele sai dali, aí vem outros missionários e dizendo para ele: nós queríamos falar de um homem, e o nome dele é Jesus. Jesus fez isso, Jesus era assim, assim, assim. Eles falaram: não, peraí, tá, mas quando ele teve? Não, ele morreu já na cruz. Ele disse: não, esse homem morou com nós aqui 3 anos. Esse homem esteve aqui conosco. Ou seja, ele se entregou, irmãos. Só que o fato mais fantástico é quando ele morre. Quando ele morre, sabe o que eles fazem? Eles abrem ele, pegam o coração dele, e eles dizem: o corpo dele vocês podem levar para a Inglaterra, mas o coração dele é nosso, é da África, porque ele entregou a vida dele por esse lugar. Ele foi enterrado, o coração dele na África, o corpo dele está na Inglaterra até hoje. Ele entrou na morte para outros receber vida. Ele morreu de joelho na cama dele, com malária e disenteria, orando pela África. Enquanto você não achar o motivo do qual você está disposto a morrer, você não vive verdadeiramente. E tudo isso, irmãos, está ligado com algo que Deus promove. E aqui agora nós chegamos no título da mensagem: quando o céu invade a terra. Existe outro aspecto que eu percebo, que nós estamos diante dele. Eu chamo de alinhamento profético. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Jesus era profetizado muitos anos, mas teve o dia que ele veio a existir. Jesus foi criado, Jesus foi formado, mas teve o dia que ele iniciou o seu ministério. Eu creio que nós estamos diante de um alinhamento profético. Eu creio que as palavras proféticas que já foram liberadas sobre essa cidade e sobre esse litoral, chegou o momento delas se cumprirem. Eu creio que nós chegamos no alinhamento do tempo, lugar e propósito, porque Deus vai fazer algo nesse litoral.
Deus está levantando um povo com o coração para esse lugar. Deus está levantando os que não são para confundir os que são. Deus está levantando pessoas. Deus está levantando os seus valentes. Deus está levantando homens e mulheres com encargo no seu coração. Deus irá levantar jovens cheios do Espírito. Deus irá levantar homens, mulheres e colocará em posições estratégicas para que o céu manifeste na terra. Deus está gerando encargo em homens e mulheres. Deus está conduzindo pessoas a se consagrarem, a se entregarem ao propósito de Deus. Deus está movendo algo no interior. Deus está fazendo algo em algumas pessoas. Deus está fazendo algo nessa cidade. Deus está fazendo algo nesse litoral. Deus está dando os seus indícios. Deus está fazendo algo. Algumas pessoas chegam e falam para mim: pastor, eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Eu digo: vai acontecer sim. Pastor, eu estou sentindo uma fome, eu estou sentindo uma sede, eu tenho uma percepção de que alguma coisa muito grande vai acontecer. Eu tenho para mim que está chegado o tempo do alinhamento profético, da salvação, da manifestação do céu aqui na terra. E o final do céu na terra é através de nós, da igreja, dos filhos, dos embaixadores do reino. Eu gosto muito de Hebreus, da galeria dos homens e da fé, né? No final tem uma parte que diz assim: homens que não eram dignos desse mundo. Eles se entregaram tanto. Eles se entregaram tanto. Algumas pessoas chegam uma vez para mim, pessoas que eu conheço de outras cidades: pastor, a igreja de vocês não é para essa cidade. Pastor, tu não pode ficar nessa cidade, tem que ir para outra cidade. Não é para esse lugar. Eu digo: ele não viu o que eu estou vendo. Ele não viu o que eu estou vendo. Ele não viu o que eu estou vendo. Eu estou vendo a laranjeira cheia de fruto. Eu estou vendo essa cidade, estou vendo esse litoral transformado. Eu estou vendo centenas, milhares de crianças sendo salvas. Eu estou vendo as escolas, as repartições públicas. Eu vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo milagres, sinais e maravilhas acontecendo. Eu vejo a igreja, ela sendo uma inspiração do céu aqui na terra. E hoje você vai aprender o que quer dizer inspiração. A palavra inspiração, original dela, ela quer dizer o sopro de Deus. Inspiração quer dizer Deus soprando. Gênesis 2: e Deus soprou nas narinas do homem, e ele teve fôlego de vida. Então quando eu digo para você que você será uma inspiração, o que eu estou dizendo? Deus vai soprar na terra através de você. O céu invade a terra e Ele sopra através de você. Você é um sopro de Deus. Ele envia você como um sopro para todos os lugares. E ali o mover de Deus acontece. Ali eles perguntam para Jesus, os discípulos de João Batista: mestre, João Batista mandou perguntar se tu é o Messias ou vai vir outro. Oh irmãos, é chegado esse momento. Jesus dá uma resposta que eu sempre quis dar. E nós vamos dar junto ela. Jesus diz: veja os cegos enxergando, os paralíticos levantando, veja os milagres, veja os sinais, veja as maravilhas, e veja se é eu ou sou outro que vem. Oh irmãos, eu e você fomos chamados para influenciar esse lugar. Outra palavra, e aqui eu finalizo mesmo. Inspiração é sopro de Deus, amém? Por isso que Deus vai fazer de você uma inspiração, um sopro de Deus. Você é um sopro de Deus. Na sua casa, sua família, o seu casamento, o seu negócio é um sopro de Deus. É o sopro de Deus. Nós fomos chamados para uma influência. Uma influência. O que é influência? É fluir de dentro. Fluir de dentro. Aí você entende que eu comecei falando para você. Deus deu algo para você e colocou dentro como uma semente. Então o que é influência? É quando flui através de você. Flui através de você. É de dentro para fora. É o céu, o reino que está dentro. Agora ele manifesta fora. Ele manifesta fora de você. Você será uma influência. Eu e você fomos chamados para influenciarmos o lugar que Deus nos colocou. Deus levantou-nos aqui. Deus nos colocou aqui para morrermos sim, pela causa de Deus, pelo propósito de Deus, a ponto de nos entregar a nossa vida, o que nós temos, o que Ele colocou na nossa mão,
os recursos, tudo, para reinarmos aqui e nos tornarmos uma influência do céu aqui na terra. Deus colocou algo dentro de você que vai manifestar através de você, vai manifestar através da sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, seja onde o Senhor enviou você, aonde você ir, como Deus fala para Josué, aonde você colocar o seu pé é dado para você, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus irá usar como uma influência para o propósito dele se cumprir. O céu invade a terra através da igreja, através da sua vida, através do seu servir, através do seu coração, através da sua fala, através da sua oração. O céu invade a terra através da igreja, o céu invade a terra através das crianças, o céu invade a terra através dos jovens, o céu invade a terra através da igreja do Senhor. Você é uma inspiração para esse lugar, você é uma influência para esse lugar.